Olá! Agora a gente vai conversar um pouco sobre o meio ambiente e a ecologia. Para a gente começar um pouco nessa história do meio ambiente e dos fatores que compõem esse meio ambiente, mais especificamente da biosfera, a gente tem que voltar um tanto quanto para trás. No início, o nosso planeta era bem diferente como a gente conhece ele agora, né? A superfície era muito quente, não tinha água, e aí passando por diversos processos de ataques de meteoros, e depois a atmosfera começou a ser formada, e aí começou-se a se juntar um pouco de água na superfície, ajudando no resfriamento, e todas essas coisas que vocês vão ver, ou se ainda não viram, dá uma olhada lá em Origem da Vida e Evolução, nos vídeos, que tem um monte de vídeo relacionado sobre esse início da Terra. A Terra, ela começou por todo esse processo violento, né, com os vulcões superativos e tal, só que aí chegou um momento de calmaria, esse sistema em crise se acalmou. E aí a gente olha para um ambiente como esse e a gente percebe que a atmosfera está estabelecida, a litosfera está estabelecida, a hidrosfera também está estabelecida, mas e os seres vivos? Onde estão esses seres vivos? Os seres vivos, eles não tinham ainda aparecido, eles só começaram a aparecer a partir de 3,5 bilhões de anos, com a presença de colônias, de grupos de bactérias. Mas a gente só consegue ver nesse início aqui, nessa imagem, os fatores abióticos. Só que esses fatores abióticos, inorgânicos, eles precisaram vir primeiro para propiciarem a vida. Então, olhando a imagem um pouco mais atual do nosso planeta, a gente consegue perceber todas essas esferas, todos esses envoltórios do nosso planeta. A atmosfera, a litosfera, que são as rochas, a atmosfera do ar, a hidrosfera, que é o envoltório da água, mas a gente agora começa a perceber a biosfera. Biosfera é a região do ambiente onde há seres vivos. Então, se o ser vivo está naquele ponto ali, a gente está diante de uma parte da biosfera. Então, a biosfera seria a região nesse ambiente terrestre onde estão os seres vivos. Esse termo, biosfera, a gente ouve ele com uma tranquilidade, assim, com uma facilidade. É um termo já meio recorrente. Só que a primeira vez que esse termo foi dito foi em 1875 pelo Edward Suess. Era um geólogo austríaco e ele estava num debate sobre os vários envoltórios da Terra. Então foi a primeira vez que esse termo foi falado no meio científico. Mas aí, em 1926 e 1929, o Vladimir Vernadsky, um mineralogista russo, ele usou esse termo biosfera em duas conferências que foram conferências de sucesso. E aí esse nome ficou consagrado e até hoje ele é utilizado. Mas aí a gente fala, né, esse termo biosfera, a gente tem uma ideia de continuidade, né, de uma região contínua da Terra. E aí o que acontece? Na verdade, os seres vivos eles não estão distribuídos completamente pelo ambiente terrestre. Existe uma linha, uma faixa que esses seres vivos se distribuem. Para a gente começar a ter essa ideia de distribuição de seres vivos, a gente precisa lembrar dos pontos limites do território do nosso planeta. Aqui a gente tem o Monte Everest, né, com mais ou menos 8.850 metros.
e a depressão mais profunda, que é as Fossas das Marianas, com aproximadamente 11 mil metros. Né? Então a gente tem esses limites para cima e para baixo. Os seres vivos eles se concentram na faixa entre 5 mil metros de altitude e 150 metros de profundidade. Existem seres vivos acima dos 5 mil metros? Existem. Existem seres vivos abaixo dos 150 metros? Existe. Só que os seres vivos eles vão se concentrar exatamente nessa área aqui, porque é a área que é mais propícia à diversidade da vida. Aqui, abaixo dos 150 metros, a gente encontra seres vivos, bactérias, animais que vivem a 9 mil metros, mas não existe uma diversidade muito grande. E também a gente não conseguiu ir até mais profundo. Tem um limite de pesquisa, mas também não há uma diversidade da vida abaixo desses 150 metros. Os fatores físicos e geológicos dificultam a grande distribuição dos seres vivos abaixo dos 150 metros e também acima dos 5 mil. A gente vai encontrar, claro, por exemplo, algumas aves migratórias voando a 7 mil metros, né, nessa faixa, entre 6 e 7. Vai ter um pessoal por ali, mas não é tão grande, não é tão diverso. A grande diversidade de vida vai se concentrar nessa faixa. Olhando de baixo para cima, abaixo de 150 metros do nível do mar e acima de 5 mil metros do nível do mar. É onde a gente vai encontrar essa biosfera, essa concentração de seres vivos.